Bem-vindos ao Vox Talk, seu bate-papo de negócios e tecnologia. Estamos aqui hoje com o Fernando Pimenta, auditor de ISO 9001, André Maciel, diretor de Engenharia e Inovação, e também nosso responsável aqui pela qualidade, né, pelas nossas certificações aqui da ISO. Eu sou o Márcio Rodrigues, arquiteto de soluções, e vocês estão no Vox Talk. Bom, galera, o bate-papo de hoje a gente vai falar aqui um pouquinho de ISO 9001, né? É uma certificação aí muito conhecida aí para muitos aí no mercado, mas a gente vai estar aqui falando um pouquinho sobre essa certificação, vamos estar falando aqui um pouquinho como que isso é feito, quais são os benefícios, quais são as vantagens e também falar um pouquinho aqui da nossa experiência aqui, da nossa experiência Voxel, no nosso processo aqui de certificação 9001. Fernando, pode falar aí, cara, explica um pouquinho para a gente aí o que é certificação 9001. Primeiramente, agradecer, né, o convite feito por vocês para fazer esse nosso podcast, falando um pouquinho sobre o que a gente vivencia todos os dias, né? Bom, um bom resumo sobre a ISO 9001 é nada mais é que uma norma internacional. A ISO, ela é uma organização internacional que abrange vários itens normativos, e dentre eles tem a 9001, que está voltado para o Sistema de Gestão da Qualidade, o famoso SGQ. Sim. Né? Em cima desses pontos da norma, ele visa muito padronização, a satisfação do cliente, a cultura, né, que traz de fora para dentro da organização. Então, nada mais é que é uma norma que visa padronizar a empresa, trazendo melhorias e benefícios, tanto para a organização quanto para os clientes, que é a peça fundamental da empresa. Uma vez que a empresa se sujeita, né, a ter essa certificação, ela sabe que as regras que ela vai ter que seguir no seu país de origem, ela é internacional. Então, assim, eu vou para outro país, vou trabalhar numa outra organização que também tem a ISO, os requisitos são os mesmos. Então, ele não muda. Muda-se o tipo de escopo. Mas a organização em si, os requisitos é a base para todos, né? A estrutura da certificação, ela É basicamente é a mesma para qualquer lugar do mundo, né? Qualquer país, a gente brinca muito no meio, né, que tem pessoas que acabam, não quero trabalhar numa empresa que tem ISO, porque tem algumas regras que a gente não quer seguir, e ele vai procurar no mercado. Chega numa outra organização que também tem ISO. Então, assim, não adianta. Não, mas lá é um outro segmento, é mais tranquilo. Não. As regras básicas, que é do requisito, ele tem que ser cumprido. Tá. Então, assim, mas ele traz muito benefício para a empresa, né? Uma vez que é feita a implantação, para aquelas empresas que não têm uma base, não têm uma estrutura definida, né? Não tem o seu organograma bem definido, quem são as pessoas, o que elas fazem, uma vez que é montado, que é feito isso, os próprios clientes que eu atendo, né? Eles falam assim, nossa, é satisfatório saber e direcionar, né? Vou fazer uma reunião com a equipe que está participando, eu sei o que cada um faz, né? Antes não tinha isso. E Andrezinho, fala aí pra gente aí como é que foi, né, todo esse processo aí de ISO 9001 que a Voxel passou aí agora nos últimos meses aí, né, que a gente alcançou a nossa certificação novamente. Diz aí pra gente como é que foi passar por esse processo aí. Primeiramente, muito obrigado por esse bate-papo aí tão importante, a gente levar essa mensagem aí para todos que estão nos assistindo. Eu agradecer a presença do Fernando, uma figura muito importante. Eu já tive a oportunidade de participar por diversas vezes nessas organizações que trabalhei, aqui na própria Vox. Inicialmente nós tivemos uma certificação ISO 9001 em 2008, né? Mas eu era apenas um assistente e a minha responsabilidade aumentou muito à medida que agora, com essa certificação que nós tivemos recentemente da ISO 9001 2015, eu fiquei com a incumbência de ser o gestor da qualidade. Então a nossa responsabilidade aumentou ainda mais, né? Nós encaramos essa oportunidade para que a gente pudesse estabelecer e continuar num ciclo de melhoria contínua dos processos, né?
padronização, definir os requisitos claros e padronizados conforme os nossos clientes cada vez mais exigentes, né? Exigem, né? Poder controlar os processos é importante para as empresas como um todo, né? E, Fernando, fala para mim, na sua visão de auditor, né, até quanto é importante, né, a empresa, né, ela está se preocupando, né, em ter processos mais bem definidos, mais controlados, né? O que a ISO ela, né, colabora, né, com a empresa, né, principalmente com a questão, né, da maturidade da empresa, né? Porque eu entendo que quanto melhor você consegue controlar os seus processos, né, a empresa começa a atingir outros níveis de maturidade. Sim, o que acontece? As empresas, elas, quando ela tem o seu início de operação, eles focam em atender o cliente, né? Então, assim, tudo que ele precisa é ver a necessidade do cliente, ele vai lá, se desdobra para fazer, e não, vamos fazer isso, e começa a armazenar de maneira inadequada. Ah, não, eu preciso aqui, não, pega para mim que você salvou na sua área de trabalho, o que você salvou no seu e-mail. Tá salvo onde? Não, tá no servidor, tá, mas aí quando precisa, o cliente pede uma garantia, ou pede uma outra informação, tem que ir buscando, sabe? A ISO, ela te ajuda nesse ponto, que ela te ajuda a organizar a empresa, né? O que a gente sempre fala para os clientes, assim, entenda, vamos tirar a ISO da linha. Você não acha importante você ter um padrão? Sim. Você não acha importante você saber quem as pessoas que você vai conversar, qual é o assunto? Então a ISO nada mais é que ela te força a isso. Quem são as pessoas? O que cada uma faz? Qual é a competência? Né? O que cada uma tem e o que ela pode melhorar? Né? Às vezes ela tem uma competência, mas ela quer melhorar em cima daquilo que ela está fazendo. E até, André, você pode até falar bem disso. A gente que trabalha com grandes empresas, né? Cada vez mais exige uma própria exigência do cliente, né, André? Cliente, é verdade. A certificação da ISO 9000, como abordado pelo Fernando aí, nos dá uma visão realmente que não é obrigatória, mas é um diferencial competitivo no mercado, né? A empresa, ela mostra que ela tem compromisso com a qualidade, ela tem um compromisso de melhorar a sua eficiência operacional, e com isso ela vai ganhando vantagem competitiva no mercado, né? Então, uma vez que o cliente parceiro preferem trabalhar com empresas certificadas, isso é bem claro para a gente, né, Márcio? Que inclusive essa era a minha próxima pergunta, né, Fernando? Assim, até quando, né, a certificação ela pode ser benéfica, né, para a empresa em relação ao mercado, né? Porque o que a gente vê bastante é cada vez mais exigem inúmeras novas certificações no mercado, né, Fernando? Você sabe muito bem disso, né? Vão crescendo aí normas, vão crescendo novos processos, são criados no mundo, né? E cada vez mais as empresas tentam buscar, né, essas certificações. Mas eu entendo que a ISO é o primordial, é o ponto de partida, né, para qualquer empresa. E o legal dessa última versão, dessa última revisão que teve, é que as outras normas, 14.000, 45.000, então assim, a base é a ISO, né, 9.001. Então assim, para você, eu quero fazer uma ISO 14.000. Tá, mas você já está utilizando a base inteira da 9.001. Então assim, o que vai diferenciar são requisitos específicos. A 14.000 está voltada à área ambiental. A 45.000, saúde e segurança ocupacional. Então assim, mas a base é a ISO, né? Eu até falo em especial, tem uma outra norma que eu também faço o processo de implantação, que é uma norma voltada para motores à prova de explosão. Nesse caso é a mesma situação. A empresa, eu quero fazer essa certificação. Tá, mas por que você já não aproveita e coloca 9.001? Porque a base é a mesma. Então todos os requisitos que são exigidos, né, numa 45, numa 14, a base é a ISO 9001. Então assim, você vai participar de um processo de licitação, de uma concorrência, você vai participar de um leilão, independente do que seja. Uma das primeiras perguntas você possui certificações 9001? Se a pessoa coloca assim, anexo o certificado, você já pulou várias etapas. Porque isso já é a base, né? Então assim, a empresa que vai contratar a Voxel, qual é o intuito dele?
A empresa tem uma estrutura, tem as lideranças, tem as competências de cada um, tem o que cada um sabe fazer. Se eu precisar falar relacionado à engenharia, será que eles conseguem definir com quem eu vou conversar? Tá bom. Ah, eu preciso falar no setor comercial. Eles conseguem me direcionar. Uma vez que eles pedem a certificação, eles já sabem que essa base já existe. Então, assim, não tem como eles ligarem aqui na Vox e não saber com quem ele vai conversar. Não sei com quem eu vou conversar, porque todo mundo faz. Então, e quando Né? você fala, né, desses outros tipos de certificação ISO, né? Você está falando assim, você tendo a 9001 que já é a base, Uhum. o processo para as próximas certificações ele é muito menos moroso, talvez. Isso. É menos moroso porque assim, você já tem uma vivência, você já tem uma base, né? Então, assim, você já sabe que requisitos mínimos você já está atendendo. O que vai diferenciar são a parte operacional, que é a parte que eu preciso ter requisitos específicos. Então, dentro da minha documentação, que está voltado para ambiental, vão ter requisitos normativos que eu tenho que seguir. Na 45001, a mesma coisa, eu vou ter requisitos que estão voltados na parte de saúde e segurança, mas assim, a lógica é a mesma, é mantendo a melhoria contínua, melhorando a padronização, porque aí vão ter mais situações que eu não estou atendendo, que eu vou ter que atender, né? Então, assim, os requisitos, a base é a mesma, o processo de auditoria, toda essa cadeia que está definido já no requisito, eu vou atender. A única coisa que eu vou ter que atender obrigações específicas de cada uma. Tá. Né? E eu, como responsável pela gestão da qualidade, teve tanto a continuidade desse trabalho, ou seja, sempre cuidar, né, Fernando, das auditorias internas, né, fazer um planejamento que eu possa organizar, agendar essas auditorias, né, preparar para a próxima, né, cuidar simples, né? que durante a auditoria todos aqueles documentos que foram compromissados em serem seguidos, a gente esteja realmente de acordo com as normas, né? Sempre conversar com o funcionário para saber se o seu trabalho no dia a dia está conforme a política de qualidade definida pela empresa, né? E com isso também eu tenho uma oportunidade de gerar um relatório de auditoria, uma prévia, que esse auditório resume a constatação se nós estamos cumprindo realmente o caminho que foi compromissado com a norma ou não, né? Aí precisamos corrigir os rumos. Sim. Uma das recomendações que eu faço para quem pretende implantar ISO 9001 na sua empresa, né? É que não adianta inventar a roda. A gente tem uma experiência do chão de fábrica, tá? Mas a gente precisa de auxílio de um profissional, um auditor experiente, que possa balizar as nossas decisões, para que a gente não tenha surpresa lá na frente durante a certificação. E isso, nós tivemos a felicidade de ter contratado o Fernando, que me deu todo um suporte técnico nesse sentido, para que realmente o processo tenha ocorrido, né, da forma sem surpresas, né, de uma forma coerente, né, e o processo na verdade trouxe para a gente o benefício, né, esperado, né, e o valor que a gente esperava, né, com relação a gente estar ajustando toda a nossa estrutura, né, toda a nossa parte organizacional aqui da Vox. Fernando, como você vê isso aí, a importância de você ter esse suporte, não como agora um consultor mesmo, mas voltando para o lado do empresário, como nós precisamos de uma ajuda para... É importante porque, assim, os consultores, né, eles já têm uma vivência, né? Então, assim, o legal é que a gente já tem... a gente sempre fala muito assim, quando nós estamos fazendo auditoria interna ou quando estamos passando por auditoria, a gente analisa muito, a gente está muito com a norma na ponta da língua, né? Então, você está ali na cabeça, o auditor está começando a fazer os questionamentos, você já está vendo a norma em si, né? Ah, agora ele vai olhar esse ponto. Não, agora ele está vendo esse outro ponto. Então, assim, a gente consegue fazer uma análise como um todo na empresa. Então, o diagnóstico que a gente faz, né, André? Você viu bem como funcionou, de pontos que a gente fez, nós tivemos que fazer adaptações. Lógico, o que eu prezo muito é ser funcional.
Porque, assim, das versões antigas da norma era muito mais burocrático, né? Tinha muita documentação, muita papelada, muitos procedimentos. E na última versão que teve, 2015, ele enxugou muito, porque ele quer ver, a norma quer ver muito como é a postura de gestor. Então, assim, adianta eu ter um procedimento lindo, maravilhoso, mas eu não sigo? Sim. Ou eu sigo ele em momentos que eu acho importante modificar, eu modifico e não modifico o meu procedimento? Eu modifico minha sistemática, Sim. mas eu não modifico meu documento. Sim. Aí chega numa auditoria interna ou externa, você toma uma não conformidade, não porque você não atendeu a norma, você atendeu. Você foi lá, mostrou para o auditor o que você tinha, mas na hora de você mostrar a documentação, que é a concretização daquilo que você falou, você não tem. Então, assim, lógico, a gente trabalha com os procedimentos, com instruções, né, a base que a ISO pede nós temos, documentações básicas nós temos, mas a gente tenta nos clientes ser o mais enxuto, porque igual vocês, não adianta eu querer ficar inventando a roda, querer burocratizar. Então, assim, imagina vocês gestores, já estão preocupados em faturar, preocupados em atender bem o cliente. Aí você ainda tem que ficar preocupado em criar um monte de processo que não faria sentido no tamanho de empresa. Então, assim, lógico, tem ramos que eu preciso ter procedimentos, porque depende muito daquilo que ele está vendendo, né? Tá. Daquilo que ele se propôs no seu escopo. Mas situações igual vocês, está muito voltado na parte de TI, né? Então vocês já trabalham com toda a parte de tecnologia. Aí eu venho aqui com um monte de papelada, eu sou, Fernando, não né? faz muito sentido. Então vocês querem ter o resultado de ser eficiente, né? Então a eficiência de vocês, a ISO, ela tem que ser eficiente no mesmo ponto, né? Então para os diretores, né? Para os gestores, eu acho que, André, é fundamental, porque assim, imagina vocês não tendo um controle, né? Eu tenho minha empresa, mas eu não sei quanto que eu faturo, eu não sei como que eu estou perante o meu cliente eu não sei por que eu estou perdendo o meu cliente. A pessoa não tem noção porque ela não faz uma pesquisa, ou ela não tem um feedback, ela não tem um canal de comunicação direta com o cliente. Então, assim, uma vez que tem esse suporte, a gente consegue fazer, nós auxiliamos no famoso atalho, né? Então, assim, eu entendo a norma, eu sei o que ela está descrevendo e eu vou te auxiliar da melhor maneira possível. É o que eu sempre falo para os meus clientes. Assim, o meu papel é sempre auxiliar vocês a atender a norma da maneira mais prática possível, né? Esse suporte nos leva a entender melhor a importância do relatório dessas auditorias, né? A gente conseguir enxergar quais são as não conformidades categorizadas, por exemplo, qual a de maior gravidade, qual a de menor gravidade, o que precisa de ações corretivas para resolver, né? E a empresa, a organização como um todo, no nosso caso a Vox, a gente procura, em cima desse relatório que a gente vem seguindo, resolver esses problemas de não conformidade, caso isso ocorra, né? Identificando durante as auditorias internas que nós vamos fazendo ao longo do ano. O bom das auditorias, né, que é o item que a norma pede, é que ele ajuda também, né? Porque assim, a gente faz todo um processo de auditoria, faz a certificação, né? Então, assim, é o famoso platô que eu falo para meus clientes. Você certifica, tem um ápice de adrenalina, todo mundo preocupado, aí entra no famoso platô, que todo mundo estabiliza. Tá. Aí, não, agora tá tranquilo, agora eu vou seguir. Então, o que eu sempre falo para meus clientes, se vocês acharam que a dificuldade estava em certificar, em alguns casos, né? Não, entendam que o depois pode ser mais dificultoso, porque é onde todo mundo relaxa, fala assim, não, agora eu certifiquei, tá. Não. O nível de exigência acaba sendo maior. Eu falo para meus clientes, gente, a cada ano a régua sobe, né? Então, assim, na primeira auditoria que eu faço, ou os órgãos, os auditores também fazem, né? Primeiro que você está implantando. Então, muita coisa é nova. Porque o que acontece, Fernando, é que a gente tem que pensar que é sempre um processo de melhoria contínua. Então, assim, ele começou. Essa, na verdade, eu acho que é a mensagem que tem que ficar em qualquer nível de certificação dessa. Porque tem que sempre pensar num processo de melhoria contínua. Então ele implantou, fez a implantação,
mas o que eu posso melhorar no meu próximo dia? Sim. Agora eu entendo, eu sei o que é a ISO. Eu sei que é uma norma. Então, assim, peraí, mas se eu melhorar isso aqui, será que vai auxiliar não só o meu processo, mas sim toda a minha cadeia? Vai, então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que pensar que eu fiz a minha certificação, é um momento de comemoração, mas assim, na próxima, por isso que é um item, um requisito. O que vocês estão fazendo para ter a melhoria contínua? Porque senão a gente vem numa próxima auditoria, numa manutenção, não teve nada de mudança. Aí chega numa outra, nada de mudança. Aí o auditor fala assim, tá, mas eu não estou vendo a melhoria contínua no processo de vocês, eu estou vendo o que vocês implantaram. Ok, estou atendendo os requisitos, mas quando eu vou lá olhar o item que está falando de melhoria contínua, eu não vejo, não vejo. Nada. Vocês antigamente faziam um processo de arquivo e documentação dessa maneira. O que vocês melhoraram? Nada. A metodologia de controle dos indicadores. Antes nós tínhamos esses indicadores. Qual foi a evolução? Vocês quando implantaram indicadores para trazer resultado para a empresa, vocês estão utilizando a ISO, né? Então é isso que ela sempre fala. Na hora que ela fala melhoria contínua, ela fala assim, o que vocês estão fazendo para melhorar? Porque o intuito da ISO é te ajudar, né? A você evoluir como gestor. Eu falo isso que a ISO ela funciona para todo mundo, né? Qualquer segmento, a vivência da ISO eu falo para todo mundo, gente, leva a ISO para o seu dia a dia. Chega na sua casa e fala assim, cara, o que eu posso melhorar? Nossa, eu tenho isso que não está bem adequado. Eu posso melhorar. Agora, Fernando, eu queria te perguntar agora mais uma curiosidade, né? Qual que é a relação do auditor, né, dentro da empresa com os funcionários, né? Porque eu acho que isso é uma coisa que a gente, né, tem uma vivência aí gigante. Desculpa, que toda vez que se fala em auditoria, né, é que o auditor entra para dentro da empresa, a gente sente muito uma mudança de ambiente, né, dos próprios funcionários, né? Eu queria que você falasse um pouco assim, né, como que os auditores estão tratando isso, né, principalmente talvez hoje, né, que, né, a gente está falando de outras gerações de pessoas, né, jovens, etc. Como que está esse comportamento, né, das pessoas aí em relação aos auditores dentro das empresas? Se me permite, antes disso, pegando um gancho do Márcio, né? A gente vê muito isso, né, Fernando, a cultura organizacional, né? Mudar uma cultura organizacional, uma mentalidade focada na qualidade, nos processos, né? E isso aí às vezes assusta, porque eu sei lá o que o consultor, o auditor vai me questionar, tal. Então cabe a nós, cabe à alta direção da empresa se comprometer em oferecer recursos adequados, preparar, orientar o profissional e dar suporte necessário para essa aplicação. Então, a cultura organizacional, a gente enxerga que não é somente você ter um bom ambiente de relacionamento, de trabalho, tá, mas juntar tudo isso com a qualidade do serviço prestado, mostrar que não é um bicho de 7 cabeças, né, Fernando? Assim, a relação dos auditores, assim, essa impressão é a mesma, tá? Por mais que, né, tivemos muitas melhorias, né, de ambientes, né, hoje tem muitas empresas que estão bem mais estruturadas, mas ainda na hora que entra o auditor, né, todo mundo já gera um impacto. Gera um isso impacto aí é normal. É normal, mas é que assim, imagina, muitos pensam assim, nossa, se eu responder alguma coisa errada, o meu emprego que está em xeque. Sim. Né, tem muitos que ainda pensam isso. Sim. Outros assim, caramba, nossa, a empresa vai passar pela auditoria se tomar uma conformidade justo comigo. Nossa, Exatamente. todo mundo vão rir de mim. Não, o que a gente sempre fala para eles é assim, gente, você fez todo um processo de certificação que o auditor vai te perguntar, nada mais é que o seu dia a dia. Uma vez que criou-se um padrão, por isso que a gente fala muito de padrão, criou-se aquele padrão para você seguir,
é aquilo que você vai mostrar para o auditor. Isso é Não tem nada além da sua rotina que foi pré-estabelecida, né? Para atender a ISO, o que, que a gente precisou fazer? Se teve, que tem casos que tá tão redondinho que o ajuste é vai ter mínimo. impacto, né? Então, assim, Tem às impacto. vezes não tem mudança nenhuma. Simplesmente você, ó, do jeito que você está fazendo, está atendendo. Então, tanto na interna quanto numa externa, você vai simplesmente falar o que você faz. E eu acho que entra muito em cima do que o Andrezinho falou aí agora, da responsabilidade dos gestores das empresas, né? Sim, E dá exatamente, talvez, essa tranquilidade para o seu funcionário, né? Porque a questão maior é o seguinte: antes do processo de auditoria, né, às vezes a forma como os gestores, né, nós assim levamos essa situação para o funcionário, uhum. isso vai gerar um impacto positivo ou negativo. Sim, Né? E exatamente é isso que você falou, né? Essa questão do tensionamento da relação do funcionário com o auditor, né? Então, o funcionário, na verdade, ele tem que encarar isso como uma situação totalmente normal, né? É isso que você falou, é o cara demonstrar qual que é o processo dele, do seu dia a dia, até para o auditor mesmo entender, né, como isso funciona, né? Porque muitas vezes você vai em vários tipos de empresa, de vários ramos diferentes de negócio, né? Sim. E a gente sabe que cada negócio, cada empresa tem a sua particularidade. Tem. Esse tensionamento também ele pode ser minimizado na medida que os gestores também eles ofereçam conhecimento e capacitação adequada, né, aos colaboradores, né, e treinando, informando sobre os requisitos da norma ISO 9001, como implantá-lo, né, corretamente. Por caso não haja essa preocupação, a gente corre sério risco de levar a erro e dificultar a conformidade da norma, né? É por isso que principalmente na última versão, o engajamento, né, dos gestores. Sim. Antes, infelizmente, assim, é uma vivência, tá? Isso, falar que não, todo mundo que já trabalhou ou trabalha no ramo sabe que antes era muito assim, o auditor chegava, falava contigo RD, que era a nomenclatura de responsável da direção. Ele ia lá, falava por quase a auditoria inteira, o auditor ia lá só no processo, auditava o que tinha que auditar e ia embora. Então, assim, cadê a participação da direção? Hoje não, tem um envolvimento dos diretores. Se o auditor chegar aqui e não ter a alta direção, ele simplesmente fecha o computador e vai embora. Porque, assim, se eu tenho um item que eu tenho que falar com a alta direção, cadê os diretores? Não, mas eu sou diretor e sou o responsável. Não, mas se tem mais diretores, todos têm que participar para saber o envolvimento. Se não tiver isso, não tem como você... Não tem como validar o processo. Não tem, porque, imagina, a ISO já está mais de gestão e o gestor não participa. Então, assim, cadê o engajamento? Cadê a melhoria contínua? Não tem. Então, assim... mas assim, o que eu sempre procuro, acho que a maioria dos consultores também fazem isso, é deixar o ambiente mais tranquilo. É lógico, os momentos que a gente precisa ter os estresses, que isso é normal, vai ter o estresse, mas é para chegar no resultado. E nas auditorias eu sempre deixo muito claro, falei, gente, é o seu dia a dia. E é lógico, a pessoa mesmo assim vai continuar a ficar nervosa, né? Vocês mesmos participaram da última. Tem a pessoa que vai ser auditada, mas tem o responsável pela empresa, em muitos casos tem o consultor e tem um diretor que está acompanhando. Imagina, uma pessoa com 4, 5 ao lado, ela vai ficar nervosa. Mas assim, sei lá, a maior parte dos auditores tem muito essa... Porque assim, geralmente não, o auditor que vai visitar a empresa para fazer auditoria, ele já conhece, ele tem um conhecimento no segmento. Então, assim, ele sabe a linha de trabalho. Então, o pessoal de TI tem uma geração mais nova, que eles são mais fechados, então o auditor, ele mesmo muda a postura de usar uma linha para conseguir buscar informação. Numa parte de operação, numa montadora. Ele sabe que o pessoal é mais descontraído, então ele já sabe e tem que dosar, porque senão ele tenta conversar,
tenta discutir muito, alinhar a discussão do lado positivo, e aí ele perde seu tempo para fazer auditoria. Então, o que ele faz? Ele mesmo já vai se moldando. Então, a maioria já está nessa linha. Isso é legal. Além dos benefícios que a certificação da ISO 9000 nos traz, né, que nós já abordamos aqui, eu vejo com um grande desafio a manutenção do sistema. Quer dizer, após a certificação, manter o sistema de gestão de qualidade eficaz ao longo do tempo requer um compromisso muito forte, contínuo dos gestores, né? E superar essas dificuldades, mas que acaba levando a isso mesmo, requer um compromisso sólido da liderança, que tem que investir, conscientizar e treinar uma abordagem sistêmica e gradual, né? Para que o colaborador sempre esteja em mente que precisamos manter o sistema de gestão da qualidade conforme os requisitos na norma, senão a gente ser certificado, mas de repente não mantém, né? Mantém, para perder a certificação também do mesmo jeito que eu tive todo um período de conquista, para eu perder, acaba sendo até mais rápido, né? E assim, vocês acompanharam, né? Vocês vivenciaram daqui. Houve um estresse? Não, bem. Não, vocês... tranquilo. Porque o que acontece é o dia a dia de vocês, Sim. né? Sim. Tiveram mudanças, lógico, né? Porque a gente precisa ter essas mudanças até para vocês atenderem os requisitos. Mas isso é até importante eu ter esse feedback de vocês. Qual é a visão de vocês do outro lado da certificação? Porque eu venho, lógico, já tenho uma experiência, eu sei a linha de conduta. Mas vocês do outro lado, falei, caramba, né? Muitos podem falar assim, nossa, eu tive que mudar muito o meu processo. Outros falam assim, não, mudei pouco. Né? O que vocês acharam desse processo? Como nós já vimos de uma experiência anterior, né? Da 2008, né? Sim. Daí 2001, 2008. Aquela eu senti particularmente um pouco mais de dificuldade porque eu era um assistente naquela situação. Mas agora, como que eu organizaria isso de uma forma que pudesse conduzir sem muito estresse e tal? E com o apoio que eu tive de você, Fernando, nos ajudou a clarear algumas coisas. Então, nós tínhamos algumas coisas que realmente precisava de alguns ajustes. E esses ajustes foram feitos e o resultado foi esse, né? A gente teve uma certificação aí sem grandes estresses pela frente. Então, eu vejo muito importante a gente ter um suporte, sabe? Sim. Suporte, para que a gente consiga manter um nível, né? Nível de qualidade dentro do processo. Porque e não arrisca o investimento que a empresa faz, porque queira ou não queira, requer um certo investimento, né? Sim. Um investimento não só em pessoas, mas um investimento financeiro. Sim. E que a gente sabe que é facilmente recuperável isso aí, né? Isso se paga sozinho, né? Principalmente porque a gente sabe que, né, o benefício de você ser uma empresa certificada, né? Uhum. Além de você estar proporcionando aí uma melhora do seu próprio processo interno, né, e de uma certa forma garantindo, né, que a empresa olhe para isso e se preocupe, né, em uma melhoria contínua do processo interno. Isso falando assim de todas as áreas da empresa, para o mercado isso reflete de uma forma positiva. Uhum. Porque empresas grandes, como a gente é acostumado a trabalhar, né, que tem, né, inúmeros níveis de avaliação, né, principalmente quando você fala do fornecedor, a gente sabe que esse tipo de certificação, esse comprometimento da melhoria do processo, ele acaba refletindo isso para o cliente, né? Então, Sim. É por isso que a gente busca muito esses níveis de qualidade, né, Fernando? Fernando, queria agradecer aí a sua participação aqui no nosso Voxtalk aqui, né? Eu acho que esse assunto aqui que a gente falou da ISO aqui, né, dos processos de ISO, acho que é muito importante, né? Eu acho que gerou um ganho aí muito interessante para quem está assistindo aqui o nosso Voxtalk.
Eu queria que você deixasse aí uma mensagem aí, né? Principalmente para o pessoal que não tem conhecimento nenhum, né, sobre certificação, sobre ISO, né? Quanto é importante, né, você tá tentando buscar isso, né? E tá tentando, né, esse processo de melhoria que a gente está falando, né? Contínua dentro da sua empresa. Sim. Se você quiser, pode falar aí. O que eu deixo, a mensagem que eu passo é assim, entendo que não é um bicho de sete cabeças, né? É uma norma que vem para auxiliar. Então, assim, todos que utilizam na sua integralidade têm resultados fantásticos, porque assim, ele vê evolução das pessoas, pessoas que não tinham padrão, que não sabiam, tem muitos casos que até recente, tem clientes que ele tinham pessoas operacionais, mas não tinham gestores. Hoje não, hoje até minha última visita lá falou, Fernando, eu estou conseguindo ver gestores na minha empresa. Estou conseguindo ver pessoas que ele sabe do seu dia a dia, né, o seu trabalho matinal, mas ele está sabendo gerir, ele está conseguindo chegar em mim e explicar qual é a parte de gestão que está faltando no processo. Então, assim, a mensagem que eu deixo é essa, a ISO ela vem para sempre agregar. Empresas que queiram crescer, queiram evoluir, a ISO ela está aí. Ela vem, né, 9001, as outras normas vêm para fazer, para agregar valores. Eu falo por experiência de 20 anos na área, então assim, eu já conversei com vários tipos de pessoas, vários perfis, pessoas que não tinham experiência e adquiriram, pessoas que já tinham experiência no ramo também e cresceram. Então, assim, a troca de informação, a troca de conhecimento é mútua. Então, assim, é sempre salutar. Ah, mas eu estou preocupado com valores. Não, entenda como um custo, entenda como um investimento. Legal. Para aqueles que querem ter, a ISO é um investimento e é a base para você conquistar um horizonte gigantesco. Legal. Nesse sentido, Fernando, a gente como empresário, a gente enxerga assim também, gestor. Não é um gasto você implantar a ISO 9001 na sua empresa. É um investimento. Esse investimento, no início, assim, parece que é intangível, mas ele retorna muito rapidamente, né? Abre um horizonte sem precedentes. Gigantesco, né? E para isso a gente vê que a importância de a alta cúpula da empresa estar comprometida para que todos possam acreditar que vai ter um suporte, que vai ter um começo, vai ter um meio, não vai ter fim, vai ter uma manutenção, não é? E muito obrigado, Fernando. Obrigado novamente vocês. É muito bom, né, ver esse tipo de iniciativa de vocês, esses podcasts, é salutar, né, porque no mundo tecnológico que vocês já vivem, né, a gente conseguir discutir os assuntos de uma maneira prática e fácil, né, de entendimento. Mas, novamente, eu agradeço a vocês aí pelo convite feito. É isso aí. Bom, pessoal, esse aqui foi mais um Vox Talk. Segue abaixo nossos contatos, não se esqueçam de se inscrever no canal, ativar as notificações e dar um like nesse vídeo. E até o próximo Vox Talk.